Gravar, né? Gravar, compartilhar. Já tá gravando. Pronto, agora tá gravando, né? Beleza? Agora tá, professor. Pronto. Então, essa primeira questão da prova foi uma das que teve mais erro. E Essa é mais fácil, né? assim, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a sequência. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito barulho de vento, é isso mesmo? Pois é, professora, tem uma pessoa que tá com o microfone ligado. Acho que a senhora consegue deixar ela no mudo. Deixa eu... E quem é essa pessoa? É a Ingrid. Eu acho que a senhora, como é o host da sala, acho que consegue. Vou deixar procurar ela aqui embaixo. A senhora aperta em participantes, aí tá iPad de Ingrid o nome. Aí acho que se a senhora apertar com o botão... Tá vendo participantes ali embaixo? Tô vendo, Pois é, a senhora clica lá. Cima, né? Deixa eu procurar aqui. Aí pode digitar aí, iPad de Ingrid. Ah, ela mutou, professora, ela mutou, pronto. Eu acho que eu mutei aqui. Então foi a senhora mesmo. Fui eu Pronto. mesmo. Parou já. Desculpa, Ingrid. Então, vamos lá, galera. Essa primeira questão foi uma das que teve mais erro, porque justamente eu falei isso na aula. Essa primeira sequência que vocês estão vendo aqui, isso aqui é a difusão. A difusão é composta pelo B1000 e pelo mapa ADC. O B1000 também muita gente chama de difusão mesmo, tá? Então, assim, é como se a difusão, quando você vai ler no título do... Deu certo aí? Quando a pessoa vai ler no título porque toda vida que o técnico faz o exame, ele escreve um T2, aí ele põe a imagem. T1, põe a imagem. FLE, ele põe a imagem. O B1000 é o que a gente chama de difusão, certo? Então, esse aqui é o B1000. O B1000, ele parece muito FLE, mas ele não é o FLE, porque o FLE é bem mais nítido do que ele. E quando eu coloco aqui o B1000 dando uma coisa branca e o mapa ADC preto, né? Se isso aqui, por exemplo, fosse o FLE e isso aqui fosse o T2, as duas lesões tinham que ficar brancas, porque tudo que fica branco no FLE fica branco no T2. Então, isso já era uma pista para você perceber que não era. Além disso, a qualidade da imagem não é boa. É um FLE que não é tão bom e um T2 que não é tão bom. É um T2 meio borrado. Você não tem muita... sei lá, capacidade de identificar putamen, globo pálido, caudado aqui nesse T2, assim, é bem típico do mapa ADC, tá certo? Então, assim, o nome dessas sequências, isso aqui é o mapa, é o B1000, a sequência B1000. Quem escreveu difusão também considerei. E quem escreveu o mapa ADC, né, também considerei. Isso para o item A, tá? Agora, muita gente escreveu FLE e T2. Se a pessoa tiver escrito FLE e T2, eu considerei os itens B e C, se ela respondeu corretamente. Tá certo? Então, assim, a pessoa não zerou a questão. Quem escreveu, isso aqui é FLE, isso aqui é T2, não ficou zerado, não, tá? Eu dei, tipo, se ela tiver acertado o que pode ser avaliado nessas sequências, se ela estiver falando do FLE, eu vou considerar, o T2 eu vou considerar. Então, o que é que pode ser avaliado na sequência difusão, né? Então, vai ser tumores, AVCs isquêmicos, AVCs hemorrágicos, PUS, basicamente tudo eu avalio nessa sequência de difusão, assim. Infecção, que mais? Tumores de baixo grau. Então, é bem amplo para quem escreveu difusão, é bem amplo, né? Já para quem escreveu FLE, né? Quem escreveu FLE nessa primeira imagem, o que é que seria avaliado? Parênquima. Então, lesões de parênquima. Se você quiser colocar... Teve gente que escreveu mais especificamente, escreveu, avaliar neurocisticercose. Ok, o FLE consegue avaliar neurocisticercose. Entendeu? Então, na verdade, basicamente todo mundo ganhou o item B e C. Né? Já o T2, pessoal, é excelente para a gente ver lesões de lesões vasculares, tá? Ou então, que aí seria aneurisma, por exemplo, e para datar hemorragia intraparenquimatosa, tá? Então, o T2 ele serve para isso, tá bom? Basicamente. Mas também pode avaliar parênquima? Pode, tá? Então, como eu falei para vocês, basicamente todo mundo deve ter ganhado esse item B.
O item C, cite 2 exemplos de lesões que podem ser facilmente caracterizadas nessa sequência. Para difusão, a mesma coisa, vai ser infecção, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, pus, abscesso, tá? Que são coisas que vão restringir a difusão, isso tudo. Além disso, quem escreveu FLE e T2, aí vão ser doenças, vai ser tumor também, qualquer lesão que tenha no parênquima, a gente vai conseguir avaliar nessa sequência. Então, no final das contas, foi uma questão que muita gente errou, mas muita gente errou o item A, tá? O item B e o item C, a maior parte das pessoas acertou, tá? Teve gente que não escreveu nada, aí realmente quem não escreveu nada no item B e no item C não ganhou nada. E é uma coisa que eu recomendo fortemente a vocês não fazerem. Chutem. Você não sabe, pelo amor de Deus, vai deixar a questão em branco? Não, vai que o professor considera alguma coisa, né? Então, não chutem questão nenhuma, tá? Principalmente em prova de residência, porque vai ter prova aberta para vocês. Então, não sabe o que é o item A, cara, mas coloca alguma coisa no item C, no item B, tá? Não deixa em branco, não, porque vai que é considerado, né? Beleza? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. É porque, assim, quando eu vi o item C, eu pensei que o item B estava perguntando outra coisa, porque eu não achei que os dois iam ser a mesma resposta. Aí, por exemplo, no item B eu coloquei que a difusão servia para você avaliar se tinha restrição à difusão da água. E na C eu botei as lesões. Excelente. Excelente. Na verdade, o item B é porque você foi uma das poucas que escreveu isso. Eu acabei considerando as duas coisas. Mas o item B, literalmente, a resposta que eu queria era avalia movimentação das moléculas de água. Então, essa era a resposta do item B. Né? Era o que poderia ser avaliado nessa sequência. Movimentação das moléculas de água. Se há restrição ou se há facilitação dessa movimentação das moléculas de água. Eu acho que umas 3 pessoas escreveram isso, que era a resposta que eu queria, tá? Mas, enfim, você tá de parabéns. Era essa a resposta que eu queria, tá? Mas, no final das contas, a galera interpretou de outra forma, então eu acabei considerando, tá bom? Beleza? Eu vou para a questão 2. Questão 2, pessoal. Homem de 61 anos, previamente normal, vem apresentando alteração de comportamento, agressividade, hipersexualidade e falta de decoro moral há cerca de 1 ano. Então, a história é soberana. Ele começa com alteração de comportamento. Então, alteração comportamental. Depois de 1 ano, ele começou com declínio cognitivo. Então, assim, essa história é típica de demência frontotemporal, do tipo frontal ou do tipo PIC, doença de PIC. Tá? Então, assim, a história é soberana. O cara começou com uma queda de decoro, falta de decoro moral, tá? Há 1 ano. Então, assim, tá, Silvio Santos, né? Tipo, a pessoa passa um tempo até por enquanto sem esquecer, depois de um tempo começa a esquecer. Então isso aí é muito típico de doença de PIC, que é o tipo frontal da demência frontotemporal. Cite 2 achados encontrados na imagem. Bem, pessoal, essa imagem, que sequência é essa? Qual é essa sequência? Alguém responde? Todos mudos. Bem, é a sequência T2, tá? Essa sequência é a sequência T2, pessoal. Essa sequência é a T2. Então, nessa sequência, o que é que você percebe? Olha para essa região parietal aqui. Olha como é que é o giro. O giro, ele é gordinho aqui. Quando você vem para essa região frontal, o giro tá muito fino. A gente chama isso em giro em lâmina de faca. Ele tá atrofiadaço. Então, há uma atrofia exuberante, enorme, né, intensa da região frontal e da região perissilviana, da região temporal esquerda, que a gente vai colocar perissilviana e frontal, tá? E também tem um pouco de aumento dos cornos frontais dos ventrículos laterais. Isso aqui, pessoal, esse aumento do corno frontal é em decorrência da atrofia do parênquima. Então, o parênquima atrofia tanto, vai ter tanto espaço para esse corno frontal que ele aumenta de tamanho, tá? A doença não é o aumento do corno frontal, a doença é relacionada a essa atrofia frontal e temporal perissilviana aqui à esquerda. Isso é que marca a doença.
Muitas pessoas escreveram quais achados da imagem. Atrofia frontal e aumento dos cornos dos ventrículos laterais. Eu considerei correto, porque realmente você vê isso, tá? Mas só a título de curiosidade, a doença não está no ventrículo. Não tem nada a ver com o ventrículo. A doença está relacionada a esses giros que estão muito finos. Então, por compensação, o corno frontal ele aumenta de tamanho, tá? Então, só para vocês saberem. Então, cite 2 achados. Seria os achados que eu queria que a pessoa escrevesse era atrofia frontal e atrofia da região temporal ou perissilviana esquerda. Considerei quem colocou atrofia frontal e aumento dos cornos dos ventrículos laterais, tá? Então, era essa a resposta. Pela história, qual dos tipos de demência mais provavelmente esse paciente possui? Isso aqui é a demência de Pick, tá? Então, é a demência de Pick. É a demência do subtipo frontal. E qual o provável diagnóstico do paciente? Demência frontotemporal. Qual a sequência está sendo demonstrada? T2. Algumas pessoas confundiram nessa questão também e colocaram demência vascular. Não é demência vascular, tá, pessoal? Eu acabei tirando o ponto de quem colocou, mas se a pessoa colocou algo pertinente nos outros itens, eu não tirei. A pessoa teve possibilidade de ganhar. Teve algumas pessoas que colocaram, acertaram. Professora. Oi. Diga. Não, deu certo, é porque tinha desaparecido. Ah, tá. Enfim. Então, pessoal, vocês entenderam essa pergunta? Vamos pensar agora nas outras demências para a gente fazer diagnóstico diferencial para a prova de vocês, né? Então, assim, além da demência frontotemporal, que já caiu nessa prova agora, o que ela marca? Ela se caracteriza pela atrofia frontotemporal, beleza? A demência de Alzheimer. O que caracteriza a demência de Alzheimer, pessoal? Atrofia do hipocampo, né? Atrofia do hipocampo, atrofia temporal e parietal. Vocês lembram? Então, a pessoa com demência... Qual é a história da demência de Alzheimer? A demência de Alzheimer clássica é atrofia parieto temporal e região hipocampal, tá certo? Parietal, você vai pensar na pessoa que está se perdendo. Temporal, na pessoa que teve o declínio cognitivo para fatos recentes, tá? Hipocampo, principalmente, fatos recentes. Então, é uma pessoa que está esquecendo coisas de fatos recentes, tá? Então, a história da doença de Alzheimer vai ser esquecimento de fatos recentes. Então, isso aí vocês têm que ficar... Isso é medular, vocês têm que saber disso aí, tá? Alzheimer, esquecimento de fatos recentes. E, se quiser dar outra dica, a pessoa está se perdendo. Tá? A pessoa está andando meio perdido. Então, isso é típico de demência de Alzheimer, beleza? A demência de Pick, de corpos de Levy, desculpa. Corpos de Levy, como é que é a história, galera? Vocês lembram daquelas alterações, alucinações visuais, alteração do sono REM, parkinsonismo simétrico, vocês lembram disso? Então, a demência de Levy, ela não tem alteração típica na imagem. Não tem. Quando tem, é mais comum ser na região parieto-occipital. E já que a gente estava falando do occipital, né, a pessoa lembra que occipital tem alteração visual. Então, a pessoa fica vendo alucinações do tipo liliputianas. São alterações que as pessoas veem pessoas pequenas, fadinha, gatinho, animaizinhos, ela não se incomoda com aquela alucinação, beleza? Show de bola? Certo. E agora a demência vascular. A demência vascular ela é bem marcada. A demência vascular, a pessoa teve um déficit. Teve um déficit, começou a esquecer, não memória recente, qualquer memória, tudo, tá meio esquecida, tá? Então, teve um déficit. Depois ela fica um tempo naquele platô. Aí depois ela tem outro evento isquêmico. Então ela fica mais desmemoriada ainda. Então, assim, é uma história típica. Depois do AVC, a pessoa ficou com demência. Tá certo? Esse é o tipo de demência multi-infarto. Existe um subtipo de demência de pequenos vasos que são que a pessoa vai simplesmente esquecendo progressivamente com o passar dos anos.
tá? Que é relacionada à demência de pequenos vasos. Pequenas arteríolas infartam, geralmente na região núcleo-capsular, tá certo? Beleza? Eu acho que a gente fez uma revisãozinha aqui de demências, tá? Vou passar para a próxima questão, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, pronto. Próxima questão. Mulher de 70 anos, previamente rígida, evoluindo com demência rapidamente progressiva. Pessoal, rapidamente progressiva, isso aqui tem que ir na sua cabeça automaticamente do demência de Creutzfeldt-Jakob. Quem escreveu DCJ, considerei, tá? Então, demência de Creutzfeldt-Jakob. Ou então, quem escreveu demência de Prions, também considerei, tá bom? Então, isso aqui é a história de uma pessoa rígida, com demência rapidamente progressiva. Isso é muito típico para a doença priônica. Então, realizou o seguinte exame. O que é que você está vendo aqui? Cite 2 achados encontrados na imagem. Isso aqui é a sequência de difusão. Isso aqui é o mapa ADC. Tanto é que você vê que está branco na difusão, no mapa, no B1000, e está preto no mapa ADC, ó. Se isso aqui fosse FLAIR e T2, as duas coisas iam ficar brancas, tá? Então, isso aqui é uma restrição à difusão cortical. Quem escreveu realce cortical, eu também considerei, porque é uma alteração comum de quem tem doença piônica. Apesar de que eu não coloquei um T1 pós-contraste aqui, eu coloquei essas duas sequências que são a difusão, tá certo? Então, considerei quem colocou, tem um hipersinal em flare cortical, eu também considerei, mesmo eu não estando mostrando para vocês o flare aqui, tá? Isso aqui também é difusão. Isso aqui tem restrição à difusão no putamen aqui, desculpa, na cabeça do caudado e nas porções mesiais dos tálamos, tá? Então, quem escreveu qualquer alteração possível encontrada na demência de Creutzfeldt-Jakob, eu considerei. Mesmo eu não tendo mostrado aqui. Aqui eu estou mostrando difusão, tá? E, B1000, mapa ADC, B1000 de novo. É isso que eu estou mostrando aqui, tá? Mas não tem problema. Quem escreveu que tem realce cortical, hipersinal cortical, inflé, eu considerei, tá certo? Quem escreveu que tem alteração dos núcleos da base, na região mesial do tálamo, ou na porção medial do tálamo, que é isso que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, os achados, qualquer achado que você me descrevesse que fosse encontrado na doença de Creutzfeldt-Jakob, eu considerei. Qual o provável... Essa imagem Diga. Essa imagem apresenta também o sinal do taco de hóquei, né? Apresenta o sinal do taco de hóquei, exatamente, que é isso aqui, ó. Sinal do taco de hóquei, tá? Muita gente colocou, graças a Deus, muita gente acertou. Muita gente acertou essa questão, tá? Muita gente acertou. Qual o plano radiológico dessas imagens? O plano é todo axial, pessoal. Axial, axial, axial. Tá? Então, quais os planos? Axial, todos são axial. Eu não coloquei nenhum coronal e nenhum sagital, sabe? Então, isso aí é pegadinha do malandro, mas não é pegadinha do malandro, porque vive caindo isso em prova de residência. Então, é uma coisa que eles comumente pedem. Qual o exame que foi realizado, qual a sequência que foi realizada e qual o plano radiológico, tá certo? Então, eu recomendo fortemente que vocês memorizem, né? Isso vai ficar mais fácil para vocês quando vocês estiverem no internato, porque quando vocês começarem a ver os exames dos pacientes de vocês, você vai começar a perceber que tudo isso aqui é axial, né? Isso aqui é mais em cima, que já é mais embaixo, tá bom? Alguma dúvida, galera? Professora, curiosidade, eu estava pensando aqui, existe algum grau, assim, de acometimento do núcleo da base que diga que a evolução da doença está mais avançada, por exemplo, se acomete mais lentiforme, ou então se acomete mais tálamo? Na prática, essa doença é horrível. Na prática, a pessoa morre inexoravelmente em 6 meses. Então, assim, na verdade, o que vai predizer a história, se a pessoa está mais perto de morrer ou longe, foi o tempo que começou, sabe? A clínica, ela é mais importante do que a imagem em si. Mas, com o passar do tempo, a gente vê que realmente a região dos núcleos da base, que cabeça do caudado e putamen, e a região cortical mesmo, começa a ficar mais áreas de restrição à difusão. Isso a gente vê. Mas é mais importante a clínica o dia que começou. Cara, começou há 1 mês atrás. Então, assim, é menos mal do que há 3 meses atrás.
Então, há 3 meses atrás que ela pode morrer a qualquer momento. Assim, é uma coisa mais temporal mesmo, do início dos sintomas e da clínica do paciente do que propriamente da imagem. Tá certo? Obrigado, prof. De nada. Quarta questão. Bem, essa daqui. Homem de 14 anos, vendedor ambulante. Vendedor ambulante, eu peguei de quem? Alguém falou isso aí. Quem foi? Foi no dia que eu pedi da revisão para a pessoa fazer a questão. Foi você, Tyson, não? Foi, eu botei. Foi você, Tyson. Acho que foi. Eu gostei do vendedor ambulante. Então, homem de 19 anos. É bom, viu? Fez até questão de prova. Olha aí, ó, o Tyson fazendo questão de prova. Proveniente do interior do estado. Vem apresentando cefaleia de forte intensidade e crise convulsiva há 2 meses. Veio ao serviço para investigação. Qual o provável diagnóstico da doença? Pessoal, o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo algumas lesões aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos vendo 5 lesões císticas, tá? Com escólex aqui no meio. Esse primeiro tipo de lesão, que o líquor ele está bem escuro, bem preto, isso aqui é típico da fase vesicular, tá? Essa outra lesão aqui é a fase vesicular coloidal. O líquido ele começa a ficar um pouco mais escuro e começa a ter mais edema ao redor dessa lesão, tá certo? Então, qual o provável diagnóstico dessa doença? Isso aqui é neurocisticercose, tá? Cada comidinha dessa, cada lesão dessa larva foi uma coisa que a pessoa comeu, tá? Quais as fases de evolução são identificadas na imagem? Então, fase vesicular e fase vesicular coloidal. Qual dessas fases representa maior potencial de dano? Atenção para a pergunta. Qual das fases é pior, pessoal? A pior é a vesicular coloidal, porque essa fase ela costuma cursar com muito edema e ela é confundível, facilmente confundível com tumores, tá? Então, ela pode ficar bem grande, enorme, exuberante e essa, classicamente, é que a gente põe o paciente, às vezes, na mesa, faz cirurgia e depois de um tempo, vixe, era infecção, era neurocisticercose, não era tumor. Então, essa fase vesicular coloidal. Isso cai em prova de residência, tá, pessoal? Lembrar que essa fase vesicular coloidal é a pior, é a que gera mais problemas, tá? Pensando também em infecções, né? Eu posso até abrir aqui. Eu acho que depois vai terminar o compartilhamento daqui a 7 minutos. Não, deixa eu ver se eu abro logo isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar aqui para vocês as infecção. Bem, infecção, pessoal, o que é que, aproveitando o ensejo, né, para a gente revisar. Toxoplasmose, isso aqui é doença de quem? Classicamente, HIV positivo, tá? Então, percebam que na toxoplasmose, todas as lesões têm a mesma fase. São todas iguais. Você não tem polimorfismo de lesões, tá? Que é um importante diagnóstico diferencial. Mas a história é muito típica. Isso aqui é uma história de uma pessoa imunossuprimida, tá certo? Que algumas pessoas confundiram com toxo. Então, assim, vai ser uma história de imunossupressão, tá certo? Toxo. E todas as lesões têm a mesma fase. Não existe fase, na verdade, em toxoplasmose. Todas são lesões císticas com realce anelar, periférico, tá certo? Um abscesso, geralmente a pessoa vai ter restrição à difusão, ó. Isso aqui é uma tomografia de outro paciente. Essa daqui é uma ressonância pós-contraste, também lesão cística com realce anelar, mas na hora que você faz a difusão, vai ter restrição à difusão, tá certo? Então, isso aqui é típico de abscesso. Aí tem a história febre, leucocitose, tá bom? Então, abscesso geralmente vai cursar com febre e leucocitose, tá? Para você memorizar isso. As outras fases da neurocisticercose, né? A gente tem aqui, basicamente, ó, são essas duas lesões aqui, que são a granular, essas duas que eu estou apontando aqui com o mouse, que elas já estão virando um nódulo. Aqui tem menos efeito de massa, tem menos problema, tá? É fase granular. E a última é a calcificada, é só pontinho de cálcio. Tá? Algumas pessoas colocaram que tinha fase calcificada na lesão que eu coloquei lá na prova. Mas a calcificada são esses pontinhos, tá bom?
Neurocriptococose, você vai ter essas lesões que parecem couve-flor, que o pessoal chamou, né? Na verdade, isso são espaços perivasculares alargados, e a gente chama isso de lesão em bolhas de sabão, tá? Então, o achado típico da neurocriptococose. Apesar de que esse achado não é comum. O mais comum é não ter nada. O mais comum é não ter nada. Você faz o diagnóstico pelo PCR no líquor, pela pressão de abertura do líquor aumentada, tá? Que vai estar, classicamente, na neurocriptococose, você vai ter um aumento da pressão de abertura do líquor. Na hora que a pessoa vai tirar o líquor, você vê que está com aumento da pressão, tá certo? E, pessoal, lembrar também, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Lembrar também da história típica de encefalite herpética. A encefalite herpética, pessoal, classicamente, a gente vai ter lesões na região... eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês se lembrarem desses casos. Só um instante. Vou pegar aqui. Aqui eu tô com a imagem mais bonita. Bom, isso aqui é típico de encefalite herpética. O que é encefalite herpética? É uma pessoa que tem um déficit, tá? Ela vai ficando, alterando o estado geral. A história é típica, é um paciente que começou a ficar com obnubilação, ele começa a ficar com rebaixamento do nível de consciência. Em 10 horas começa a história dele, 10 horas o cara é entubado, tá? Então é um paciente que estava normal, tá assistindo aula aqui, aí quando chega à noite ele tá entubado. Ele começa a ficar com um rebaixamento do nível de consciência e classicamente o que você vê são esse hipersinal no polo temporal e na ínsula. E ele é assimétrico, tem dos dois lados, tá vendo? Isso aqui é temporal direito, temporal esquerdo. Ínsula esquerda e ínsula direita, né? Então, geralmente é assimétrico. E o que é que você tem que saber fazer desse paciente? Se você cogita de encefalite herpética, você trata com aciclovir, tá? Então, assim, suspeitou de encefalite herpética, vai ser uma pessoa que ela estava normal naquele dia, com o passar do dia, ela vai rebaixando o nível de consciência, chega à noite, ela já não sabe mais o nome dela, não sabe onde ela está, não sabe... Quando você vê, ela está saturando menos, e aí você acaba tendo que entubá-la, tá? Então, essa história é típica de encefalite, tá? Então, lembrar disso para diagnóstico diferencial das doenças virais. Professora, Oi. essa pessoa ela desatura porque cria um edema e aí vai ter herniação? Pode dar herniação, pode dar herniação, sim, tá? Você literalmente quer proteger as vias aéreas, né? Então, você entuba o paciente, tá? O mais comum é você ter que entubar. Então, lembrem-se disso, pessoal, porque esses casos são muito comuns no pronto-socorro. A pessoa... vocês não podem sair do S7 da graduação sem cogitar. Então, é uma história meio súbita, meio recente, assim, de hoje. Tá? Poucas horas aconteceu aquilo, a pessoa começa a rebaixar o nível de consciência e vai ter essas alterações temporais e da ínsula, tá bom? Ok. E a última questão, essa daqui praticamente todo mundo acertou, tá? Graças a Deus. Homem de 65 anos, previamente rígido, apresentando dor de cabeça que o acorda à noite, além de alteração do comportamento e afasia motora. Pessoal, realizou o seguinte exame. Galera, essa lesão é intra ou extraxial? Olha o realce dela, ó. A lesão, ela tá delimitada aonde? É intra. É intraaxial. Essa lesão é intraaxial. Isso é o típico GBM. É exatamente a foto que estava lá na aula de vocês do GBM, o glioblastoma, tá? Inclusive, eu coloquei aí, exatamente como tá lá, tem até essa sequência que é a perfusão, mostrando que tem um aumento de vascularização de, na verdade, praticamente todo o hemisfério. O hemisfério da pessoa tá cheio de vaso, o hemisfério direito, né? Então, essa lesão é intraaxial. Cite 3 achados característicos de uma lesão extraaxial. Graças a Deus, acho que todo mundo acertou. Então, empilhamento de giros, né? Sinal da fenda vascular, sinal da fenda licórica, você ter a ampla base dural. Então, é muito típico, a lesão tem uma ampla base dural, ela está aderida à dura. No meningioma, classicamente, você tem isso, né?
Professora, só uma coisa. Nesse GBM, ele é extraxial, é? O GBM é intraxial. Ah, tá, certo. Tudo bem, Tá? tudo bem. O único extraxial é o É o meningioma. meningioma, né? E Certo, tudo bem. é um prognóstico